Então, vamos ver. Veja bem, lá no capítulo 10 que fizemos na semana passada, nós vimos que João viu um anjo bonitão, forte, né? Poderoso. O anjo tinha um pé na terra, outro pé no mar. Isso significava a abrangência da mensagem que esse anjo tinha, né? Ele estava com um livrinho aberto em suas mãos. E esse livrinho aberto em suas mãos, nós interpretamos como tenha sido o livro de Daniel, que estava agora na iminência de ser aberto, visto que, lá no capítulo 12 de Daniel, versículo 4 e 9, o anjo manda que ele feche e encerre as palavras do livro para até o tempo do fim. Ora, quando João tem essa visão do livro aberto, né, significa que é o livro que vai estar sendo aberto a fim de que as pessoas possam agora começar a compreendê-lo. Porque as religiões que surgiram ao longo do século XVI até o final do século XVIII, elas não compreendiam, elas liam, mas não compreendiam aquilo. Né? De sorte que agora o anjo diz assim, olha, você vai ali, toma o livro da mão daquele que está com o livro. E João vai, toma o livro. E ele diz o seguinte, o livro você tem que devorá-lo, você tem que devorar esse livro, e ele vai ser, né, amargo no seu estômago, mas vai ser doce na sua boca. Isso foi exatamente quando, por volta de 1830, né, quando Guilherme Miller e outros associados de outras igrejas, eles se uniram para estudar profundamente o livro de Daniel e depois o livro do Apocalipse também. E eles descobriram coisas maravilhosas em Daniel. Né? Eles interpretaram lá, o capítulo 2 da estátua, o capítulo 7 dos animais, o capítulo 8 do bode do carneiro, e foram interpretando tudo isso aí, e eles conseguiram desvendar o livro de Daniel. Ora, se o livro estava fechado até ali, e agora eles começam a abrir e compreender, nós interpretamos que o tempo do fim havia chegado, porque o anjo disse que aquele livro deveria estar fechado até o tempo do fim. Como ele agora estava sendo compreendido, nós vemos que é chegado o tempo do fim. E exatamente isso aí, ao final daquele grande período profético de 2.300 anos, que foi no ano de 1844, eles conseguiram desvendar todo aquele livro e interpretaram o seguinte, gente, que no dia 22 de outubro de 1844, isso foi o resultado da expiação anual que acontecia lá no deserto, no santuário no deserto. Todo ano, a partir do 10º dia do 7º mês, havia a expiação. Então, eles fizeram a conta desde aquela época até 1844, quando cairia o 10º dia do 7º mês para haver a expiação. E o 10º dia do 7º mês, em 1844, caiu no dia 22 de outubro. Eles, então, interpretaram que no dia 22 de outubro o santuário seria purificado, eles achavam que era a terra que seria purificada e seria a vinda de Cristo. Então, começaram a pregar. Isso foi uma mensagem doce, maravilhosa, grandiosa para eles, porque Cristo ia voltar. E no dia 20, dia 21 de outubro, eles foram para as montanhas, foram para venderam tudo que tinham para pregar, para empregar no Evangelho. Só que Cristo não veio quando eles marcaram, né? Então entraram numa depressão muito grande, 50 mil mais ou menos abandonaram o movimento do Adventismo, mas eles continuaram a pesquisar, não desanimaram e descobriram que na realidade Cristo naquela data passaria do lugar santo para o lugar santíssimo para começar a sua obra de investigação, o juízo investigativo que Daniel também falou lá em 7:25. Assentaram-se os livros, abriram-se os livros e assentou-se o tribunal. Então, nós sabemos que hoje está havendo um julgamento no céu, um julgamento do processo do juízo investigativo para que os pecados sejam perdoados, os pecados que os anjos anotam lá nos livros sejam perdoados, e assim o santuário o santuário celestial seja purificado.
porque apenas com essa purificação é que vai dar andamento aos outros eventos. Quando terminar essa investigação, então Cristo sai do lugar santíssimo e vai dizer que está consumado, está pronto, e aí virão outros acontecimentos muito rápidos para finalmente Cristo voltar. Então, isso foi mais ou menos o que vimos, né, no capítulo 10. O amargo no estômago do livrinho que ele devorou estava justamente na decepção que eles tiveram, Cristo não voltou. Aí viemos agora para o capítulo 11. Ora, gente, esse capítulo 11, ele está contextuado, né, historicamente dentro do historicismo da Revolução Francesa. Antes, porém, eu gostaria de esclarecer quais são essas duas testemunhas. Muitos dizem que são Enoque e Elias, Elias e Moisés. Outros dizem que são que é a antiga dispensação e a nova dispensação. Mas isso está muito claro aqui em João 5,39, que eu gostaria até de ler para vocês. João 5,39 vai nos dizer quem são essas duas testemunhas. Muito claramente diz aqui, o 5,39, ele fala assim, ó, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas quem? As Escrituras, que são elas as Escrituras que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras, Cristo mesmo declarou que são as Escrituras que testificam dele. Ora, se nós temos duas testemunhas, e essas testemunhas, e quem testemunha de Cristo são as duas testemunhas, são as Escrituras, então nós temos como sendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso não pode ficar dúvida, nós temos então aqui as duas grandes testemunhas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a completude da Bíblia se constitui na testemunha de Cristo para nós. Realmente, quando estudamos a Bíblia, nós estamos testemunhando de Cristo. Agora, a alusão também, gente, isso aqui, não há alusão, há um comentário sobre Moisés e Elias. Vejam, Moisés é representado na Bíblia como sendo a lei lá do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E Elias é representado na Bíblia como sendo os profetas. Portanto, temos a lei e os profetas em Moisés e Elias. Moisés representa, na realidade, gente, os fiéis filhos de Deus que morrem no Senhor e que irão ressuscitar, porque Moisés morreu e depois foi ressuscitado. Então, ele representa aqueles cristãos que morrem no Senhor e que serão ressuscitados. Elias, por sua vez, representa os cristãos que não morrem, que estarão vivos quando Jesus voltar, porque Elias não provou a morte, Elias foi transladado para o céu. Então, nós temos essas duas figuras aí, que não são as duas testemunhas, nós iremos ver ao longo do tempo, não são as duas testemunhas, eles são, sim, representantes daqueles Moisés, daqueles que irão ressuscitar, e Elias daqueles que não irão morrer, estarão vivos quando Cristo voltar. Israel, sim, pode falar. Pode. Eu posso acrescentar aqui um negócio? Pode. Exatamente esse assunto aí que você está falando das duas testemunhas, que eu li nesse capítulo 15, na segunda folha, na página 116 do livro. Estou com ele aberto aqui. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Exatamente. Testemunhas importantes da origem e permanência da lei de Deus e também do plano da salvação. É isso mesmo. Então, nós temos aqui a confirmação do que acabamos de dizer, né? Gente, quem quiser esse livro tem que dar o nome para a gente trazer da igreja, para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui, a Marilda acrescentou, que são as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora, dizem aí que testemunhas também podem ser profetas, podem ser homens de Deus.
Isso não é verdade, gente, porque as duas testemunhas, ou seja, a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vão testemunhar de Cristo, de Deus, por 1260 anos. Desde 538 até 1798, elas vão testemunhar. Portanto, não houve nenhum profeta, nenhum membro, né, da igreja que vivesse 1260 anos, 12 séculos. Então, isso também descaracteriza essas pessoas que querem dizer que são Moisés e Elias, ou Elias e Enoque, ou outras coisas, ou dois profetas diferentes. As testemunhas são, como a Marilda acabou de afirmar aqui no livro, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora vamos para a Bíblia. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia para a gente ir lá para o capítulo 15. Vamos? Israel, Sim. é como se Deus estivesse ratificando, através da senhora White, a afirmação do que representavam as duas testemunhas. Eu considero assim, não é isso? Ela está apenas confirmando, ratificando aquilo que está lá em João 5,39. E Cristo mesmo disse que as duas testemunhas são, que a Bíblia é testemunha dele, né? De mim testifica. Gente, então lá no capítulo 15 diz assim, ó, né? Apocalipse 11, desculpa. O Apocalipse 11 começa assim. Vamos a partir do verso 1. Foi-me dado um aparelho de medir, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. O que é isso, gente? Medir o santuário. Isto aqui é uma referência ao juízo investigativo que está sendo executado agora por Cristo no céu. Medir o santuário celestial é abrir os livros, né? Ver a impureza que existe lá dos pecados das pessoas, para que essas pessoas, no tempo de graça, voltem a Cristo e que essa pureza, essa purificação, possa ser terminada no céu para que Cristo venha. Agora, o capítulo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças. Isto aqui, nós temos vários livros aqui, não só os livros adventistas, como de outras denominações. Isso aqui significa que a terra não deveria ser medida, é o átrio fora, né, aquele que está fora do santuário, que é a terra. Não precisava medir. E completa isso no 3, dizendo assim, porque foi ele dado aos gentios, ou seja, a terra foi dada aos gentios, aqueles que não eram de Deus, para que eles se convertessem a Deus. Na época de Jesus, todo o esforço foi feito para que os judeus aceitassem a Cristo. Como os judeus não aceitaram a Cristo, a sua grande maioria, então o evangelho se voltou para os gentios através de Paulo, através do próprio Pedro, através do Felipe. Esses homens foram pregar aos gentios. É o que diz aqui. Porque ele foi dado aos gentios, ou seja, aquela época em que Cristo vivia, aquele tempo que Cristo vivia, toda a terra conhecida de então foi pregado o evangelho. O evangelho foi. Não havia um julgamento naquela época. O julgamento está sendo feito hoje. Naquela época não havia um julgamento. Era assim para entregar a mensagem do Senhor aos gentios, que foi feito fundamentalmente pelo apóstolo Paulo. Ou seja, veja que lá em 8 de Atos, Jesus disse: vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, os discípulos, na Judéia, foram também os discípulos e alguns apóstolos, em Samaria, né, em Samaria e aos confins do mundo. Aos confins do mundo, quem foi fazer essa mensagem foi o Paulo. Paulo que vai fazer com que este evangelho seja pregado. Agora, nós temos aqui, assim, estes, ou seja, os gentios, incluindo aqui não só os gentios da época de Cristo, mas todos aqueles que não aceitavam o evangelho ao longo do tempo, estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa.
Ou seja, aqueles que não aceitaram o Evangelho, aqueles que não aceitavam o plano da salvação, aqueles gentios que eram levados a mensagem, mas eles não aceitaram, não só eles, mas a quantos não aceitaram a mensagem, este tempo foi de 42 meses, onde essa mensagem, este evangelho, essas duas testemunhas foram simplesmente calcadas aos pés. A mensagem, a verdade de Deus foi derrubada ao longo de todo esse tempo de 42 meses. Olha, o que são os 42 meses? São 1.260 dias. Quando a profecia lá em Ezequiel diz que um dia é igual a um ano, então nós teremos 1.260 anos. Durante 1.260 anos, essas duas testemunhas iam testemunhar de Cristo. Mas de que forma, gente? De que forma? Vamos ver aqui no verso 3. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias ou anos, vestidas de pano de saco. Ora, essa expressão pano de saco denota uma expressão daquele cristão naquela época no Velho Testamento e até também quase perto da época de Cristo, quando as pessoas estavam extremamente tristes, passando por provação, passando por decepção, elas se vestiam de saco e colocavam cinza sobre as suas cabeças. Era uma tristeza, era uma provação, era um arrependimento, uma contrição muito grande. No caso de Jó, por exemplo, a Bíblia diz que Jó se vestiu de saco e colocou cinza sobre sua cabeça. Então, o que essas duas testemunhas fariam ao longo de 1.260 anos? Desde o ano 538, quando Virgílio I, o Papa, tomou conta, foi eleito pelo imperador Justiniano, o pai ou Papa de todo o Império, das dioceses de todo o Império, em 538, e o poder dessa instituição foi de tal ordem grande que ela vai durar até 1798. Quando, em 1798, quando estava acabando a Revolução Francesa, Napoleão mandou prender o Papa. Então, o domínio papal, a supremacia papal, foi por 42 meses, um tempo, 2 tempos ou metade de um tempo, ou 1.260 anos, 12 séculos, desde 538 com Vigílio até 1798 com o Papa Pio VI, que foi preso por Napoleão. Este período é o período onde as testemunhas, ou seja, o Antigo e o Velho Testamento, a Bíblia, iria testemunhar de que forma? De pano de saco, ou seja, iriam ser pisadas, iriam ser trucidadas, iriam ser esquecidas, iriam ser queimadas, iriam ser proibidas. As Bíblias, ao longo de todo esse período, foram simplesmente proibidas, queimadas, pisadas, esquecidas. O povo não poderia ter acesso nenhum à Bíblia. Só quem tinha acesso à Bíblia eram os monges copiadores. Naturalmente, os prelados, os cardeais, os papas, os bispos, esses tinham acesso. Mas o povo, em geral, eles foram terminantemente proibidos durante 1.260 anos de se alimentar da Bíblia. É por isso que vai haver tanta morte, porque muitos povos, muitas pessoas, muitas particularidades em diversos países não aceitaram as ordens do sistema religioso romano. Eles estavam proibidos de ler, mas eles liam, eles guardavam as leis de Deus, eles procuravam pregar o evangelho. Isso foi feito em vários países. Por exemplo, na Itália, nós tivemos os valdenses. Eles foram habitar lá nas rochas, lá nas montanhas. Na Inglaterra, tivemos os lollardos e tivemos também os puritanos. Na França, tivemos os huguenotes e os albigenses. Ou seja, todo esse povo, eles fugiram das cidades,
durante esse tempo, eles e os seus filhos, descendentes, fugiram para as montanhas, para as rochas, para os rochedos, para os lugares ermos da terra, para poder praticar a sua fé, que era a leitura da Escritura. Nós temos relatos lá no capítulo, nesse capítulo aqui, quem quiser ler, o capítulo 16, não, desculpa, capítulo 4, vai dizer sobre a história dos valdenses. É uma coisa tremenda. Eles sofreram mortes, perseguições por causa da palavra. Eles levavam a Bíblia embaixo dos seus capotes e pregavam mesmo assim. Foram perseguidos e a igreja, o sistema religioso romano, mandou persegui-los lá nas montanhas. Então, esses 1.260 anos, de 538 até 1798, foram anos de muita perseguição às duas testemunhas. É por isso que o verso 3 diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, elas estavam totalmente perseguidas. A Bíblia chegou a ser esquecida, porque as pessoas não tinham acesso. Chegou a ser queimada e tudo se acabou naquela. Somente aqueles que conseguiam sair para as montanhas é que levavam a Bíblia. Caso contrário, elas poderiam ser mortas. Agora o próximo diz assim, ó, o verso 4, são essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ou seja, eles estão dizendo aqui, essas duas testemunhas são faróis, são luz, né? Com uma expressão diz aqui, são candeeiros, são oliveiras que iluminam as pessoas. E se alguém ficar contra elas, como vai ser no caso da Revolução Francesa, o que vai acontecer? Sai fogo da boca do Senhor e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, vocês vejam que ao longo desse período, que inclui até depois da Idade Média, há um desastre com a Bíblia. Né? Mas Deus sempre manteve algumas civilizações prontas para que a Bíblia não fosse simplesmente esquecida. Porque, ao longo de todo esse tempo, a Bíblia tem a sua perseguição, mas Deus sempre promoveu alguém para estar sustentando a sua palavra. Agora vamos aqui em frente. O versículo 6. Elas, ou seja, a Bíblia, ou seja, as duas testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto... Gente, isso aqui é uma referência muito clara à vida de Elias. É por isso que as pessoas, às vezes, colocam como se fosse Elias. Elias com o rei Acabe foi de tal ordem mal com a sua esposa Jezabel, que era uma ímpia, um rei do Senhor se casou com uma mulher ímpia, que Elias simplesmente disse que não iria chover. Não vai chover por 3 anos e meio nessa terra. E por 3 anos e meio realmente não choveu. Foi preciso que Elias novamente orasse ao Senhor para que o Senhor derramasse chuva. Ou seja, é uma referência a Elias. E a outra referência que temos aqui, diz assim, ó, no 6, né? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Isso aqui é uma referência a Moisés lá no Egito. Quando das 10 pragas do Egito, uma delas foi a praga que as águas se transformaram em sangue. Então, são duas referências que temos aqui no capítulo 11. Primeiro, a chover, que as duas testemunhas podem fazer com que a chuva pare e pode fazer com que as águas se transformem em sangue. Então, gente, isso aqui também
pode ocorrer ainda nas pragas que virão, mas para os ímpios. As pragas serão para os ímpios. São 7 pragas diferentes das pragas do Egito, que atingirão os infiéis, os ímpios que não aceitaram a Cristo. Vamos em frente para chegarmos no ponto que eu quero chegar. A 7, o versículo 7. Quando elas tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, um poder, ou seja, uma besta, um reino, que surge do abismo, pelejará contra elas, as vencerá e vai matar. Então, o que diz aqui, gente? Aqui diz o seguinte, que quando elas tiverem terminado a sua obra, ou seja, quando as 2 testemunhas, né, tiverem terminado aquilo a que elas se propuseram, que era levar o conhecimento da palavra às pessoas, que ainda está em voga, mas antes daquela Revolução da França, haveria uma besta que sairia do abismo. Ora, que abismo é esse? As profundezas da terra. Essa besta sairia, que é o próprio Satanás, e o que ele ia fazer, gente? A besta que surge do abismo pelejará contra as 2 testemunhas e as vencerá e matará. Gente, o que é que Satanás, qual é a obra de Satanás faz? É pelejar, fazer guerra contra as Escrituras, contra aqueles que seguem as Escrituras, contra aqueles que estão nas Escrituras, contra aqueles que fazem das Escrituras a sua linha de prática e de fé. Ou seja, essa besta que surge do abismo, que é o próprio Satanás, como nós interpretamos através dos livros que temos, dos pastores e das universidades que eu consulto, é o próprio Satanás que vai fazer, ou que fez também, com que as 2 testemunhas fossem derrotadas, e essas 2 testemunhas fossem lançadas por terras e mortas. Ou seja, estamos nos aproximando aqui daquilo que queremos falar hoje. Ao longo do tempo, várias instituições, vários países rejeitaram completamente a Bíblia e cercearam a Bíblia. Esse matar significa esconder, tirar a Bíblia do povo. Foi o que foi feito com o sistema religioso romano ao longo de 1260 anos. A besta surge do abismo, Satanás, para trabalhar contra as 2 testemunhas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E trabalhando contra as 2 testemunhas, como ele diz aqui, que vou ler novamente, aqui, quando tiver então concluído, desculpe, a besta que surge do abismo, verso 7, pelejará contra elas, é o que ele fez ao longo de 1260 dias, 1260 anos, e as vencerá e vai matar. Ou seja, a Bíblia fica totalmente vestida de pano de saco, fica totalmente fora de circulação. As Bíblias são queimadas, as Bíblias são arrojadas fora, as pessoas são proibidas de ler a Bíblia, e aqueles que, porventura, começam a ler, aqueles que, porventura, se encorajam em ler, como os valdenses, como os huguenotes, como os lollardos, como os puritanos e como os valdenses, esses são privilegiados, porque eles não deixaram com que a palavra morresse. Eles fogem para as montanhas, fogem para os desertos, fogem para as rochas, levando a palavra de Deus que estava nos grandes centros totalmente proibida. Vamos em frente, minha gente. Aqui diz, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Vou ler isso aqui novamente, para a gente entender, tá bom? E o seu cadáver, ou seja, o cadáver das 2 testemunhas, que estão mortas, né? Se as pessoas não podem ler, não podem ter acesso à Bíblia, a Bíblia está morta. Se as pessoas nos grandes centros, durante 1260 anos, não podiam ter acesso à Bíblia, as Bíblias eram queimadas, as Bíblias eram destruídas, a Bíblia era proibida, então estava realmente morta. Ou seja,
a besta que surgiu do abismo consegue fazer com que as duas testemunhas fiquem mortas. Ninguém tem acesso. Diz mais aqui. E o seu cadáver, ou seja, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi cruzado. Gente, por que inclui aqui Sodoma e Egito? Vamos agora para a França Revolucionária de 1789 até 1799. Foram 10 anos de revolução. Por que foi que surgiu essa revolução? Veja, o rei da França, Luís XVI, era um verdadeiro devasso. Ele e a mulher dele, Antonieta. Eles obrigavam os lavradores e os comerciantes, a classe pobre, a pagar impostos caríssimos. E a nobreza, que vivia no Palácio de Versalhes, que eu tive a oportunidade de visitar, os grandes do rei Luís XVI, havia 5.000 famílias vivendo em Versalhes, na época da Revolução, sendo sustentada pelos impostos dos lavradores e dos comerciantes. O clero não pagava imposto, né? Os cavaleiros, a nobreza não pagava imposto, e isso era um caos. O rei Luís XVI colocava todo mundo em Versalhes, no grande palácio, a 15 quilômetros de Paris, e sustentava essas 5.000 famílias com o dinheiro do imposto das pessoas. Surgiram, portanto, 3 camaradas que disseram o seguinte: Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Esses 3 caras disseram assim: gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos dar luz aos lavradores e dar luz aos comerciantes, a fim de que eles não paguem impostos. Nós temos que mostrar a eles que eles não devem pagar imposto para estar sustentando 5.000 famílias em Versalhes. Não é possível isso. Eles, na maior fartura, tendo de tudo, e as famílias pobres trabalhando de sol a sol para sustentar aquelas pessoas. Então, Voltaire propôs o seguinte, que eles deveriam ter uma nova razão, uma nova luz, a fim de que uma revolução cultural pudesse ser feita. A revolução cultural que Voltaire, Montesquieu e Rousseau queriam fazer era uma revolução cultural, uma revolução da mente, renovar a mente das pessoas, para elas usarem a razão, para não trabalharem tanto para sustentar quem não trabalhava. Só que o povo, gente, não entendeu isso. O povo entendeu o seguinte: bom, se esses caras estão mandando a gente fazer uma revolução cultural, eles entendiam que a revolução cultural era pegar no ancinho, pegar na enxada, pegar na pá, pegar nos materiais que eles tinham e invadir o Palácio de Versalhes. Isso realmente se deu. Os comerciantes, aliados aos agricultores, aos lavradores, fizeram uma nuvem de gente armada e foram atacar o Palácio de Versalhes. Atacaram o Palácio de Versalhes, né? Ali eles aprisionaram o rei Luís XVI, Maria Antonieta quis fugir, foi também aprisionada, e essa revolução vai dar origem a um período chamado período do Reino do Terror. Esse Reino do Terror, Reinado do Terror, significa a morte de todos aqueles que eram contra a Revolução. Estão entendendo, gente? Então, os 3 caras lançaram a Revolução Cultural. O povo não entendeu que fosse cultural, entendeu que fosse uma revolução armada. Invadiram o Palácio de Versalhes, prenderam o rei, e um triunvirato tomou conta do governo, que foi justamente um homem chamado Robespierre, Danton e Marat. Esses 3 caras eram líderes da Revolução. E eles decidiram que quem não fosse a favor da Revolução seria guilhotinado. Então, se nós viermos aqui para a Bíblia, o seu cadáver das duas testemunhas ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Ora, quando esses caras, Robespierre, Danton e Marat, decidem ser os líderes da Revolução e guilhotinar qualquer pessoa que fosse
contra a Revolução, havia muitos irmãos nossos lá. Havia muita gente que não concordava com essa Revolução. E aqui de 7 mil, número simbólico de pessoas, morreram mais de 20 mil pessoas guilhotinadas todos os dias. Ao longo de toda a Revolução, em 10 anos, morreram mais de 20 mil pessoas. Toda manhã havia sangue na guilhotina, de pessoas que não concordavam com a Revolução. E o lema de Robespierre, Danton e Marat era: quem for contra a Revolução vai ser guilhotinado. Aí, minha gente, o que foi que eles fizeram? Eles reúnem uma assembleia, chamada Assembleia Geral, e nessa Assembleia Geral, eles decidem uma coisa tremenda. Eles decidem que a instituição, o sistema religioso romano não mais manda na França, não manda mais na França. Decidem que o Papa não manda mais na França. Em 1798, o Papa é preso, dentro do período da Revolução. Ou seja, eles vão decidir que eles vão se revoltar contra a Igreja, vão se revoltar contra a Bíblia, vão se revoltar contra o clero, vão se revoltar contra a nobreza, porque eles já estavam fartos de tanta autoridade papal. A Revolução Francesa é, em uma instância, um alerta contra a religião da época, que era o catolicismo. Então, esses caras da Revolução, eles começam a prender tudo que é religioso. Eles se ofendem, eles não querem nada de religião, porque eles já estavam há 1260 anos sendo monitorados, chefiados, né, dominados pelo Papa. Assim, essa revolução começa a fazer coisas contra a religião. A principal coisa que eles vão fazer é dizer: Deus não existe. Esta é a principal base de todo o período do terror. Deus não existe. Não queremos saber de Deus, não queremos saber de Bíblia, não queremos saber de religião, não queremos saber de Papa. Acabou. Nós agora teremos a nossa própria religião. Então, eles decidem que Deus não existe na França, que religião não existe na França, que Bíblia não existe na França. O que a Escritura falou? A besta que sobe do abismo ia batalhar contra as duas testemunhas, que são o Velho e o Antigo Testamento, o Novo e o Velho Testamento, iam pelejar contra ele ia pelejar contra e iam colocá-las mortas na grande cidade. Que grande cidade é essa, gente, da Revolução Francesa? A própria Paris. Nós vamos dizer daqui a pouco o que foi que eles fizeram. A primeira parte que é interessante dizer é que esta revolução decide que não existe Deus. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. O versículo 9. Presta atenção nesse versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. A Bíblia estava morta. Robespierre, Danton e Marat mataram a Bíblia através de Satanás, usa instrumentos humanos para efetivar aquilo que ele quer. Então, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Gente. Ora, 3 dias e meio, a profecia está dizendo aqui para nós, que durante 3 dias e meio, o que ia acontecer? Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam enterrados. Ou seja, durante o período de 3 anos e meio, nós vamos ter a França como dizendo que Deus não existe. Ora, quando foi isso? Nós temos as datas. Quando foi que a Assembleia Geral decretou: não queremos Bíblia, não queremos Papa, não queremos religião, acabou a religião, nós vamos fazer a nossa própria religião. Então, o que vai acontecer?
não é? Dentro dessa revolução, a Bíblia diz que foram 3 anos e meio. Isso acontece, minha gente, isso vai acontecer em 26 de novembro de 1793, dentro do período da Revolução. Guarda essa data, 26 de novembro de 1793, a Assembleia Geral se reúne e decide não há Deus, não queremos Bíblia, não queremos religião, não queremos nenhuma sorte de culto à igreja. Em 26 de novembro de 1793. Porém, aqui na Bíblia diz que foram 3 anos e meio. Nós vemos aqui que o cadáver estaria estirado na grande cidade, Paris, durante 3 anos e meio. Começa no dia 26 de novembro de 1793. E esse período do terror vai matando gente todo dia. Milhares de pessoas são mortas a partir dessa data. Só que a Bíblia nos diz o seguinte, gente. Nos diz que por 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e 1.260 dias, ou 3 anos e meio exatamente, não permitam que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, a Bíblia ficou morta. Apenas aqueles que fugiam para o deserto é que tinham a palavra do Senhor. Agora, por que é que a Bíblia diz aqui no verso 8 que a grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Gente, vou explicar uma coisa bacana para vocês agora. Esses caras aqui, Robespierre, Danton e Marat, que implantaram o reinado do terror em 26 de novembro de 1793, dizendo que Deus não existe, Bíblia não existe, religião não existe, não queremos nenhuma igreja. Esses caras promovem uma licenciosidade sexual em toda a França, como nunca visto. Esses caras vão ser ateus, igual foi o ateu faraó do tempo de Moisés. É por isso que a Bíblia nos diz aqui no versículo 8, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma, na época de Ló e Abraão, havia ali uma licenciosidade sexual enorme. Praticavam a sodomia. Quando os anjos vieram visitar Ló para tirá-lo, os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com aqueles homens que estavam visitando Ló. E no Egito, quando Moisés disse para ele libertar o povo, não conheço o Deus de Israel, não vou deixar o povo ir e não acredito nesse Deus de vocês. Ou seja, tanto a licenciosidade de Sodoma quanto a parte, né, de desacreditar em Deus do Egito estão presentes na Paris da Revolução durante 3 anos e meio, conforme diz de 26 de novembro de 1793. Eles implantam, minha gente, uma licenciosidade sexual e implantam um ateísmo cruel, dizendo que não há Deus. Nós não acreditamos em Deus, não queremos saber de Deus. É por isso que aqui nos diz que era exatamente na grande cidade, como Sodoma e como Sodoma e como Egito. Ora, vamos ainda em frente. Quando finalmente eles se assenhoram de tudo, os chefes da Revolução, eles vão então elaborar 6 pontos que eles vão seguir. Primeiro ponto que eles elaboram dentro da Revolução, dentro dos 3 dias e meio, que a Bíblia fala 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio. Os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida da França e foi considerada morta pelos franceses. Ou seja, o que aconteceu com a Bíblia? Aqui escrito, a Bíblia foi abolida e considerada como morta. Se nós voltarmos aqui, o que diz aqui? Que o inimigo, a besta que sobe do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ou seja, o cumprimento
do capítulo 11 de Apocalipse ocorre aqui. Segunda, todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Ou seja, nenhuma igreja, que nessa época já havia a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana. Nenhuma dessas igrejas pôde mais funcionar. Foram simplesmente fechadas. Então, vocês vejam o cumprimento que está aqui. A Bíblia morta, a besta que subiu do abismo, Satanás, iria pelejar contra as duas testemunhas e matar as duas testemunhas. O que esses caras fazem, o Robespierre, Danton e Marat, eles acabam com a Bíblia fica como se fosse morta, eles fecham todas as igrejas que provavelmente tinham a Bíblia como seu guia de fé e prática, inclusive o sistema religioso romano, do qual a França e todos os países europeus eram escravos, porque tinham que dar terra, tinham que doar dinheiro, tinham que doar jovens para a igreja, e eles pararam totalmente isso. Não queremos, de forma alguma, nenhuma gestão espiritual aqui. Tanto que a primeira coisa que eles fazem é dizer que Deus não existe. Terceira, decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso foi abandonado, sábado, naturalmente, e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia sexual e blasfêmia. Veja, gente, o que Satanás, o que a besta do abismo pode fazer? Satanás não se apresenta ele mesmo, ele usa instrumentos humanos para a consecução daquilo que ele deseja. Vou ler novamente isso aqui. Decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso, ou seja, o sábado, muitos naquela época já guardavam o domingo, foi simplesmente abolido, ou seja, desonrando a lei de Deus. E em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 dias para a orgia e blasfêmia. Ou seja, um dia dentro desses 10 dias era para toda Paris, toda a grande cidade, como diz a profecia, entrar em concupiscência da carne, como diz ali, entrar na orgia sexual, na licenciosidade, e que isso era parte do ateísmo. Ou seja, eles estavam praticando o ateísmo de Faraó, o ateísmo do Egito, e a licenciosidade de Sodoma. Quarto ponto. Negou-se abertamente a existência de Deus. Gente, quando um país, quando uma nação nega a existência de Deus, só Deus para ter muita misericórdia de um lugar assim. Eles fizeram isso, eles disseram, não queremos saber de Deus, a França não é mais de Deus, acabou. E implantaram 10 dias na semana, de 7 passou para 10, e um dia na semana era dedicado a essas coisas de blasfêmias contra Deus, né? Orgia sexual, ateísmo e morte. Toda pessoa que era contra a Revolução estava sendo guilhotinada toda manhã. Isso começou em 26 de novembro de 1793. A penúltima, uma mulher prostituta foi nomeada a deusa da razão, a deusa do conhecimento, e todos deviam adorá-la. Em lugar de Deus, lá na Catedral de Notre-Dame, no centro da França, no centro de Paris, eles levaram a prostituta, colocaram a prostituta no altar da igreja e todos deveriam fazer adoração a essa prostituta. Gente, vocês vejam a que ponto o homem chega, né? A que ponto chega o homem de estar dessa forma? A pressão de Robespierre, de Danton e Marat, contra o imperador, contra o futuro imperador Napoleão, foi de tal ordem que eles, o chefe da Revolução, tiveram uma participação enorme na decisão de Napoleão em mandar
capturar o Papa lá em Roma. Então, por influência também dos líderes da Revolução, a partir de novembro de 1793, isso foi que Napoleão tomou a decisão de mandar aprisionar o Papa e trazer o Papa para a França. Ou seja, o Papa vai ser preso lá em Roma e é trazido para morrer na França. Vejam que movimento tremendo esses caras fizeram. E, finalmente, diz aqui, ficou proibido todo tipo de culto religioso. Isso durante um período de 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio certinho. Foi essa anarquia espiritual, foi essa falta da Bíblia, foi essa falta de Deus. Agora, minha gente, quando vai se aproximando o final dos 3 anos e meio, exatamente em 7 de junho de 1797, ou seja, 26 de novembro de 93, até 7 de junho de 97, são exatamente 3 anos e meio, que eles fizeram toda essa anarquia espiritual, essa concepção de Deus não existe, igreja não existe, Papa não existe, não queremos religião, não queremos igreja. A França pode se dar certo por ela mesma e colocar uma prostituta para ser adorada. 3 dias e meio, 3 anos e meio, exatamente como diz a profecia. Agora, vamos aqui ao verso 11. Olha o que diz o verso 11. Mas, depois dos 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então, gente, olha só o que diz o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Ou seja, Deus se indignou de tal ordem que após 3 dias e meio, 3 anos e meio, veio o Espírito de Deus e penetrou no coração dessas pessoas, desses dirigentes, que haviam abolido a Bíblia, haviam fechado as igrejas, decidiram ter 10 dias de semana em mundo de prostituição, negaram abertamente a existência de Deus, colocaram uma mulher para ser adorada na igreja e ficou proibido todo tipo de adoração ao Senhor. A Bíblia, Apocalipse, gente, é uma coisa tremenda. Mas depois dos 3 dias e meio, ou seja, em 7 de junho de 1797, 3 anos e meio depois, um espírito de vida veio da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então, eles vão chegar à conclusão, a Assembleia Geral da França vai chegar à conclusão de que eles necessitam de Deus. Olha que coisa impressionante, gente. Exatamente como a Bíblia diz aqui, a profecia está dizendo. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou. Em 7 de junho de 1797, eles decretam que Deus deve voltar, que a igreja deve voltar, que a Bíblia deve voltar, que os cultos devem voltar, que as igrejas devem ser reabertas. Eu fico impressionado com isso, minha gente. Porque no início dos 3 dias e meio, ou seja, em 26 de novembro de 1793, eles assolaram, acabaram com tudo. 3 dias e meio depois, a Bíblia diz que um Espírito de Deus entrou neles. E eles viram que o que eles estavam fazendo dentro da Revolução era errado. Que eles precisavam ter a Bíblia de volta, eles precisavam ter Deus de volta, precisavam ter as igrejas abertas, precisavam ter tudo novamente de volta, como era antes do período do terror. Vamos concluir a nossa leitura aqui. Mas depois dos 3 dias e meio, 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio de medo, ficaram com medo as pessoas. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a terra. Vamos até parar aqui. Então, e as 2 testemunhas
ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Ou seja, Deus deu vida à sua palavra. Eles começaram a ver que eles estavam errados. Viram que isso não era caminho, que tudo estava numa derrocada. A França ficou em seus piores dias depois da Revolução, em função do que esses homens fizeram. Finalmente, o Papa vem preso em 1798, a Revolução termina em 1799, o Papa é preso, levado para a França, mas em 1797, já no meio do ano, tudo isso se acaba. Voltam às origens, tanto que, quando Napoleão ganha, ele se torna imperador da França, ele precisa ser coroado, ele manda chamar o Papa em 1800, ele retorna o Papa, ele autoriza que o Papa retorne, o Papa vem para Paris para coroar Napoleão. Ou seja, eles se voltam novamente à religião, seja qual for, católico, mas eles se voltam a Deus, eles se arrependem daquilo que eles fizeram, daquilo que é mal, porque o Espírito de Deus, porque sobreveio sobre eles um Espírito da parte de Deus, neles penetrou. E eles deixaram essas coisas que estavam fazendo, provavelmente se arrependeram e reinstituíram a Bíblia, reinstituíram a igreja, reinstituíram os cultos, instituíram tudo novamente. E aí, quando diz aqui que a Bíblia sobe numa nuvem, logo no início do século XIX, 1800 e pouco, surge a entidade bíblica, a Sociedade Bíblica na Inglaterra. E aí a Bíblia é traduzida, publicada para todas as pessoas. É o retorno ao que era antes, né? Antes de 1538. A Bíblia retorna fortemente. A Sociedade Bíblica inglesa, a Sociedade Bíblica Americana, em 1816. Tudo isso é que a Bíblia sobe. O profeta diz assim, ó, e as duas testemunhas ouviram um grande voz do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem. Ou seja, elas foram recolocadas para o povo. O povo agora tinha acesso à Bíblia. Depois dessa coisa tremenda do reinado do terror, que eles proibiram a Bíblia, não queriam Deus, não queriam nada, eles retomam a posição anterior e veem que precisam de Deus, veem que precisam da Bíblia, veem que precisam das igrejas, da religião, porque toda a França se corrompeu. E se continuasse assim, ia desaparecer. Portanto, diz aqui, ó, no verso 13, naquela hora, ou seja, naquele tempo, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso aqui se refere ao período do terror. Um terremoto de mortes. 7.000 é um número simbólico, morreram mais de 20.000 pessoas durante esses 3 anos guilhotinadas. Então, tudo isso aqui se refere a tudo que houve nesses 3 anos e meio lá dentro da França. Ou seja, nós vimos aqui o poder que Satanás produz num governante, produz numa pessoa, produz numa Assembleia Legislativa, produz no coração do homem. A profecia se cumpre verso por verso. Satanás matou a Bíblia. Satanás acabou com a Bíblia. Satanás acabou com as pessoas. A besta que surgiu do abismo. Satanás simplesmente coloca no coração do homem que Deus não existe, que não é preciso Bíblia, não é preciso Papa, não é preciso líder religioso, não é preciso igreja, não é preciso... E colocam uma mulher prostituta para ser adorada como Deus. Isso é o que Satanás faz na mente das pessoas. Ou seja, finalmente, eles ouvem a voz do Espírito de Deus e largam tudo aquilo. E Satanás aqui é derrotado. Né? Ele inicialmente tem a vitória, mas quando eles se arrependem de ter feito tudo isso, eles voltam, né, a ter a Bíblia novamente, como a França hoje é um país protestante e católico. Né?
Mas eles são, até hoje eles têm vergonha dessa história. Eu estive na França trabalhando na Inglaterra há algum tempo, eu ia sempre à França, eles têm vergonha desse período da história deles, que foi um período onde realmente Satanás operou. Milhares de pessoas morreram, né? E todo o sistema religioso foi uma derrocada, como afirma aqui em Apocalipse. É isso, minha gente. Eu gosto muito desse capítulo porque ele nos explica aquilo que Satanás instrumentaliza no homem. Satanás usa o homem para fazer aquilo, desde que o homem rejeite a Deus. E a partir do momento que o homem rejeita a Deus, ele está na mão de Satanás. Enquanto ele está com Deus, Satanás não tem poder. Mas ele rejeitou a Deus, Satanás toma conta e pratica coisas tremendas. É isso, minha gente. Agora, aqueles que tiverem aí algum ponto, alguma dúvida, alguma contribuição, podem fazer aí, né? É um assunto empolgante, né? Eu gosto muito disso aqui. Mais empolgante é o capítulo 12. Então, vamos ver na semana que vem. Alguma dúvida, gente? Pode falar. Mestre, Fale, querido. eu queria tirar uma dúvida. Eu, um tempo atrás, Uhum. ouvi falar que essa, a santa que eles colocaram lá, que eles criaram, a prostituta, Sim. eles também fizeram uma réplica e mandaram para os Estados Unidos, que é a Estátua da Liberdade. Procede essa história? Olha, isso é um rumor que existe, mas isso não é verdade, né? A Estátua da Liberdade é um monumento político, né? Político do turismo da América. E existe isso, mas eu não acredito muito nisso, não, viu, Jô? Sinceramente. Existe esse boato que foi intencionalmente isso, mas eu não creio nisso, não, viu? A Estátua da Liberdade é um símbolo da liberdade da América, não é um símbolo de privação de liberdade. Né? Porque o que a França fez, privou a liberdade das pessoas. As pessoas que queriam ser fiéis tiveram que fugir. A Estátua da Liberdade representa exatamente o contrário. Né? Representa a liberdade de ir e vir que o povo norte-americano tem para eles e para quantos para lá forem. É por isso que eu não creio muito nisso aí. Mas é um boato que existe realmente. Já ouvi muito falar nisso. Né? Então, gente, é difícil. Cheguei nas aulas de História do Brasil e não deu tempo de ler, viu? Não deu tempo de ler. Eu acho que ela falou alguma coisa sobre que os colégios, que a nossa cultura... Põe novamente aí, Desirê. Ela é exata Quem leu aí o que ela pôs? Eu não consegui ler. Que a nossa cultura exalta a Revolução Francesa. Sim. Exalta o lado positivo da Revolução. Né? Não é que exalta, que os livros de história eles mostram que a Revolução Francesa teve uma parte muito positiva e teve uma parte negativa. A parte positiva foi qual? Da revolução cultural que se transformou numa revolução, né, armada. Ora, aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, há sempre revoluções. Na França agora, alguém falou aí, está a maior revolução contra lá o Macron, ele quer aumentar o tempo da pessoa se aposentar de 62 para 64 anos. O positivo é que os trabalhadores, né, os lavradores e os comerciantes, aquela classe pobre, se revoltou contra o luxo que eles sustentavam. Eu acho isso uma coisa grandiosa. Eu acho isso uma forma. Tem um primo fã de Robespierre. É mesmo? Eu acho. Mas o próprio Robespierre foi guilhotinado, viu, Dedê? O próprio Robespierre, líder da Revolução, foi guilhotinado. O Danton me parece também. Então, a parte positiva que eu vejo nisso, Ju, é que os comerciantes, a classe pobre, a classe que trabalhava, que sustentava aquele luxo, ela se ergueu, a partir da razão de Voltaire, ela se ergueu e foi
procurar seus direitos. Eles só foram meio radicais, né? Eles prendem o rei Luís XVI e guilhotinam o rei. O rei é preso no início de janeiro de 1793 e ele é guilhotinado em janeiro de 1793. A Maria Antonieta, que dava cobertura inteira, ela tentou fugir, mas foi apanhada. Ela ficou presa, eu acho que ela foi guilhotinada em setembro de 1793. Então, eles estavam no direito deles. Ora, se nós estamos sustentando essa raça que não trabalha e não há nenhuma consideração por nós, eu acho que essa foi a parte positiva. Agora, o Robespierre, ele tomou isso, né, para nível próprio. Ele quis se aproveitar da Revolução, fazendo esse monte de coisa que nós vimos aqui, acabando com a... Mas ele estava instrumentalizado pela besta que subiu do abismo, que foi Satanás. Então, há duas coisas separadas. Uma positiva, realmente, que eu acho que é dos lavradores, dos comerciantes, da classe pobre que lutou, e outra negativa, que foi o que o Robespierre fez, que, felizmente, ele foi guilhotinado, acabou voltando, né? Ele voltando, admitindo que estavam errados. Há duas partes, realmente, nessa grande revolução, né? E, no meio dela, o Napoleão, querendo dominar o mundo inteiro, né? Felizmente ele se agravou, ele se deu mal lá na Rússia, né? Lá no inverno acabou com o soldado dele. Mas tem duas partes. Aí, excelente, tem duas partes, pode até se comparar uma com a outra, uma positiva, outra negativa. Quer dizer, a negativa foi instruída pela besta que subiu do abismo. E aí, gente? Vamos falar mais aí sobre o que vocês acharam. A Marilda falou que é muito, muito triste. A Marilda usou um termo que eu me esqueci, disse que é muito... O que você falou, Marilda, que é? Aqui no livro O Grande Conflito, diz assim, que nessa época da guilhotina já não eram aqueles cristãos, os huguenotes, os valdenses, eram os padres que eram sacrificados. Os cadafalsos ficaram vermelhos com o sangue dos padres. Porque era o clero, né? O clero não pagava imposto, o clero também vivia às custas do rei Luís XVI. Entendeu? Ele diz aqui que as pessoas eram metralhadas com bala de canhão. Também, né? Agora, a maior arma usada era a guilhotina, né? A guilhotina, os sacerdotes católicos sentiram na pele todo o sofrimento que a igreja causara de maneira tão generalizada aos bondosos hereges, né? O problema, viu, Marilda, é que os camponeses e os comerciantes e a classe pobre, eles sustentavam a classe rica, a classe do Luís XVI, que era a realeza, o rei, os seus, né? A nobreza que vivia vivia lá no Palácio de Versalhes, e o clero que não pagava impostos. Essas três classes não pagavam impostos, eles só viviam daquilo que o trabalhador. Então, a Revolução foi fundamentalmente baseada no imposto, né? A gente, quando via aqueles filmes daquelas pessoas que eram aqueles prisioneiros, né, que ficavam nas galés remando aqueles barcos, né? Eles colocaram também para prisioneiros lá, e eles atiravam os canhões, esburacavam os navios com as pessoas todas lá dentro. Então foi uma época realmente muito triste, né? Foi o negócio do terror, né, nessa época. O reinado do terror. Instruídos, novamente eu volto a dizer, por Satanás, né? Pela besta do abismo. Porque a parte positiva foi a revolução, os camponeses, os comerciantes da classe desfavorecida, eles não estavam sendo instruídos por Satanás, eles estavam visando o direito que eles tinham de melhorar a vida, né? Eles não pensaram que ia surgir uma revolução de tal ordem. Eles jamais pensaram que o que eles fizeram, libertando os prisioneiros lá da Bastilha, que tinha pouca gente para se unir a eles nunca pensaram que fosse tomar uma proporção daquele jeito. Mas tomou, né?
porque a Revolução se inflamou em todo o país, e fora do país também. Vê que outros países, como a Holanda, na Escandinávia, todos eles foram respingados com essa Revolução, né? Você sabe como foi que Voltaire morreu? O Voltaire, eu não me lembro. Ele era contra a igreja, né? Ele era contra a igreja. Porque ele fez assim, ó. Ele disse uma coisa aqui. O infiel Voltaire diz: estou cansado de ouvir as pessoas repetirem que 12 homens estabeleceram a religião. É verdade. Prova Tá escrito aqui. será suficiente para derrubá-la, que era ele, né? É. Me uniram à guerra contra a Bíblia. No entanto, ela está longe da destruição. Porque ele falou umas palavras igual o faraó do Egito lá, que disse que era Deus para fazer. Ele era totalmente contra a religião. Ele se assimilou com o rei do Egito, o faraó do Egito lá. Eu fico só pensando, esses aí são os que mais vão queimar, né? Vão até demorar morrer, mais queimando, né? Não, isso aí a pessoa vai queimar até morrer, depois não vai queimar mais, né? Sim, não, mas quando vier o juízo, o juízo, né, de Deus, esses vão queimar mais. Não, não tem isso não, Maria. A pessoa vai queimar até morrer. Quando ela morrer, não queima mais. Aí acabou, né? Sim, não, mas e quando eles não vão ressuscitar para morrer de novo? Não, os ímpios mortos, os ímpios vivos vão ver Jesus e vão morrer. Depois do milênio, todos os ímpios vão ressuscitar. Pois é, depois do milênio que eu estou falando. Para ver Jesus, e depois vão novamente morrer. Mas o fogo que vai consumir os ímpios, vai purificar a terra, não tem essa de ficar queimando, não. Ela vai queimar até morrer apenas. Como se fosse assim. Eu sei, mas eu acho que eu já li em algum lugar que alguns vão queimar mais do que o Satanás, por exemplo. Mas vai demorar mais queimando. Não, isso é uma doutrina do sistema religioso romano, né? Ah, é? Mas nós sabemos que a pessoa só vai queimar até morrer. Enquanto tiver combustão, né? Enquanto tiver combustão, vai queimar. O próprio Satanás, ele vai ser destruído, vai ser lançado no... Quando morrer, acabou. Mas se eu fosse Deus, eu deixava queimando mais, que era para ficar... Mas aí Deus seria mais um pouquinho. Porque não fizeram a maldade. Eu li um negócio aqui horrível nesse capítulo aqui, que eles, já no final, né, eles pegavam as crianças, tiravam as crianças do peito da mãe e ficavam jogando de uma lança para outra, brincando de, tipo assim, bole-bole, né, ping-pong. Jogava a criança de uma lança para... Imagine isso! Imagine! Que coisa terrível foi isso! A crueldade foi muita, realmente. Sorte que nós vimos que eles estavam sendo assessorados pela besta que subiu do abismo, né? O próprio Satanás. É muita maldade isso, meu Deus do céu. Mas Satanás é do mal, mano. Satanás exercer. Eu sei que é do mal. Né? Então, não temos... A que ponto chega uma pessoa, um ser humano, sendo dominado pelo Satanás? A maldade do homem inspirada pelo Satanás. Sim, a que ponto chega uma pessoa dominada pelo Satanás para fazer a maldade? Verdade. Isso existe, assim, assustador, viu? Hoje a gente vê crimes aí que a gente não acredita, né? Uma pessoa pode fazer. Isso é Satanás utilizando esses instrumentos humanos para fazer a maldade. Eles pegavam famílias inteiras e esquartejavam as famílias. Nessa época. Então, a gente tem que... Está tudo aqui nesse capítulo 15. Eu fiquei horrorizada agora. Fiquei impressionada. Tomara que eu não sonhe com nada disso. Muito bom, gente. Alguém mais quer fazer um comentário ou uma dúvida, coisa assim? Então, gente, eu estou propondo o seguinte: na semana que vem a gente estuda o capítulo 12, que também é muito interessante, e o capítulo 13 a gente vai ter que dividir em dois blocos, né? Capítulo 13 fala da primeira besta que subiu do mar,
e da segunda besta que subiu da terra. Um poder que sobe do mar, um poder que sobe da terra. Possivelmente não dê tempo de fazer os dois. A gente pode fazer o primeiro, o poder que sobe do mar, na terça-feira, e o poder que sobe da terra na quinta-feira. O que vocês acham? Na quinta-feira é normal, é a 12, né? Depois, na outra semana, nós temos aula na quinta, temos estudo na quinta e na terça e na quinta, para ver a besta da terra e a besta do mar. Levantou a mão aí, Jô? Eu queria te falar que você tem chegado muito, assim, tem ficado muito aperreado para ti. E aí eu queria saber se não seria melhor ser um pouco mais tarde essa aula, ou tá bom Não, isso? para mim tá bom, porque eu saio de casa às 5 horas. Hoje foi que eu peguei um trânsito, eu cheguei quase na hora, né? Mas está tranquilo, 7, esse horário está bom. O horário está bom mesmo. É possível, gente, que num desses dias, talvez, eu faço tudo para chegar na hora aqui, né? Eu tenho que levar. E também eu acho que ela vai ter alta semana que vem. Eu acho que a mãe dela vai ter. Eles disseram que não adianta ela ficar no hospital. Eu achei um absurdo isso. Não adianta ela ficar no hospital, que ela tem que vir para casa. Eu acho que eles querem que ela morra em casa, né? Porque nós não temos nenhum recurso aqui em casa. Ela lá está com soro, está com um monte. Mas melhor ela ir para casa. Eu não entendo isso aí. Eu acho que não é dessa forma. Mas Deus está no comando, né? Deus está no comando. Muito bom, minha gente. Vamos orar então para terminar esse estudo maravilhoso que tivemos. Coisa boa, né? Vamos orar ao Senhor. Amável Pai do céu, nós te somos gratos pelas revelações da tua palavra. Como se cumpre aquilo que João disse, inspirado pelo Santo Espírito. Obrigado por tudo, Senhor, pela nossa reunião, por aquilo que ainda teremos, pela finalização desse estudo. Que tu estejas conosco, que a tua mão nos guarde, que teu poder e graça seja a nossa esperança para a vinda do Senhor Jesus. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênçãos, e fica conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bom, minha gente. Uma boa noite para todos. Boa noite. Agora, esse livro aí é muito bom. A Maria está dizendo que é muito bom. O livro não é fácil, não. Esse aqui, ó. Todo mundo tem que ler isso aqui, viu? O grande conflito, né? Eu já estou quase encerrando já. Então tá bom. Muito bem, Jesus. Uma boa noite para todos. Boa Deus noite. seja louvado. Boa noite. Boa noite. Melhor para a sua sogra. Valeu.